A paz do Senhor, meus queridos irmãos, oficiais do nosso Departamento Solas de Cristo. Aqui é o Coronel Oliveira e para mim é sempre uma honra estar compartilhando com vocês a mensagem da Palavra de Cristo, da Palavra Salvadora de Cristo Jesus, e também poder nos alimentarmos com as palavras que nós lemos, ouvimos. É maravilhoso esse momento devocional que está sendo expandido entre nós oficiais do DSC. Meus queridos, nós estamos no mês de outubro e o mundo ele passou sempre a trazer ideias contrárias ao cristianismo. Isso é desde a história da igreja, com Eusébio de Cesareia nos seus escritos, desde a história da igreja com Flávio José através da história dos Hebreus, desde a história da igreja através de grandes escritores de livros maravilhosos que deixaram marcas no cristianismo com a teologia sistemática. Então a igreja do Senhor sempre sofreu o embate das controvérsias que o mundo tenta lançar. E não foi diferente na Reforma Protestante. Ela teve seu ápice em 1517. Claro que houve um contexto antes de muitas coisas que estavam acontecendo bem antes. Muitos irmãos nossos queimados na fogueira, muitos irmãos nossos sendo massacrados, martirizados, ao ponto de ser culminar em Martinho Lutero, o padre monge. E no texto de Romanos, capítulo 1 e versículo 17, quando o texto diz que o justo viverá pela fé, é isto que está escrito no texto de Romanos. A expressão no texto de Romanos, como palavra tema, é que o justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Essa devocional é muito mais um relato. Essa devocional é muito mais uma dissertação para podermos compreender um pouco a importância da Reforma Protestante no meio da Igreja de Cristo aqui na Terra. No dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano chamado Martinho Lutero fixou 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha. Foi um ato simples, mas movido por um coração aflito diante da palavra de Deus, e isso deu início ao que hoje conhecemos como Reforma Protestante. Não foi um movimento de rebeldia contra a igreja, mas sim um retorno às Escrituras, de volta à pureza do Evangelho. Um monge agostiniano revoltado pela deturpação da mensagem do Evangelho. E isso trouxe mágoas e dores aos corações, ao coração dele, em lutar pela pureza do Evangelho, pela graça de Cristo. Entre todas as verdades que emergiram com força naquele tempo, uma ecoou pelos séculos com poder transformador: o justo viverá pela fé. Esse texto de Romanos capítulo 1, versículo 17, foi o pontapé, esse impulso de Martinho Lutero, essa expressão que originalmente escrita pelo profeta Abacuque, lá em Abacuque 2, versículo 4, que ela se tornou chave nas mãos de Paulo, lá em Romanos, que abriu o coração de Lutero. Ele que buscava agradar a Deus por meio de jejuns, penitências e obras, descobriu nessas páginas as cartas de Romanos, aos Romanos, que foi escrito por Paulo, que a justiça que salva não é aquela que é conquistada por obras, mas é aquela que é recebida pela fé em Cristo. A Reforma Protestante, meus queridos, nasceu dessa descoberta gloriosa: sola fide, somente a fé. A salvação não depende do mérito humano, das indulgências, nem de qualquer esforço para alcançar a favor divino. É dom gratuito da graça soberana de Deus, sola gratia.
concedida a nós por meio da obra perfeita de Cristo, como diz John Stott, a obra perfeita de Cristo na cruz, que se tornou em si próprio o nosso pecado, e em troca nos concedeu a justiça de Deus. A fé não é apenas o início da vida cristã, ela é o modo de viver do justo. Não vivemos pela força, nem pelo medo, mas pela confiança constante no Deus que justifica o ímpio. Lá em Romanos 4, versículo 5, traz essa ideia da justificação de Deus na nossa vida. Viver pela fé significa depender inteiramente da suficiência de Cristo. Mesmo em meio às lutas, às incertezas e em tempos de apostasia que nós estamos vivenciando com mais fervor, diretamente aos nossos olhos. Meus queridos, é caminhar com os olhos fixos naquele que é o autor e consumador da fé, como lhe diz lá em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Meus queridos, nós estamos comemorando a Reforma Protestante no mês de outubro, especificamente nesse dia 31 de outubro. São 508 anos depois que ecoou essa brado da Reforma, a que ainda ressoa até hoje em nossos ouvidos, em um mundo que exalta o mérito, o sucesso e a aparência. A igreja é chamada a proclamar novamente que a salvação pertence ao Senhor, como diz o livro de Jonas capítulo 2, versículo 9. A verdadeira fé cristã não é apenas um sistema teológico, é uma vida rendida ao Evangelho. É confiar que mesmo quando não vemos, Deus é fiel. Mesmo quando falhamos, Cristo é suficiente. Mesmo quando o mundo desmorona, a graça ainda reina. Romanos 5, capítulo 5, versículo 21, traz o conforto aos nossos corações de um Deus que é suficiente. E celebrar, meus queridos, a Reforma Protestante é voltar às raízes do Evangelho. É lembrar que a fé não é conquistada de forma antropológica, não é uma conquista humana, mas é um dom divino. É viver diariamente diante de Deus com humildade e gratidão, sabendo que fomos aceitos, não por quem somos, não por títulos, não por bens, não por ter, mas por quem Cristo é, e é Ele que fez por nós na cruz do Calvário. O 31 de outubro, queridos estudantes, queridos alunos, 31 de outubro, queridos professores, não é Halloween. 31 de outubro é o brado da vitória, mais uma vitória que foi conquistada através de um servo de Deus. 31 de outubro é a Reforma Protestante, em que as igrejas derramaram sangue, construíram caminhos por sangue. Que nesta data do dia 31, que neste mês de outubro, essa Reforma Protestante possa ecoar nos nossos corações. Cada coração renove sua confiança na palavra. Cada coração renove suas forças nas palavras que mudaram a história. Que possamos continuar a mudar vidas. O justo viverá pela fé. E é essa fé, tem nome, tem centro, tem fundamento. É Jesus Cristo, o nosso Senhor. Que possamos cravar a mensagem da palavra de Deus em nossos corações. Só as Escrituras, somente a Escritura. É nisto que nós confiamos, somente a fé, somente Cristo. Só lhe deu glória, somente a Deus, só para a glória de Deus. É nisto que nós estamos nos apegando. Que Deus nos abençoe.